Perceba o que a Bíblia nos diz sobre como está a situação do descrente. Provérbios capítulo 3, versículo 33 nos diz: A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Aqui nesse texto nós percebemos claramente como Deus ele age diante do perverso, como é a situação de Deus para com o descrente. Em várias outras partes das Escrituras, nós percebemos como Deus lida com o descrente, como Deus trata com aqueles que são rebeldes com o Senhor. Muitas vezes nós questionamos ou nos perguntamos: será que Deus pode amaldiçoar pessoas? Porque aqui nesse versículo diz claramente: a maldição do Senhor habita na casa do perverso. E o que isso quer dizer? Primeiramente, isso não quer dizer que o perverso ele não vai ter alguma situação boa aos olhos humanos, como uma boa situação financeira ou uma família bem estruturada aos olhos carnais. Mas de fato, essa maldição envolve o pecado, então envolve uma situação espiritual. Por mais que aos nossos olhos visíveis nós observemos o descrente e vejamos muitas vezes eles prosperando na vida, seja em várias áreas, ou seja em poucas áreas, e isso pode trazer para o crente uma espécie de crise em relação a isso. Se nós que somos filhos de Deus, que temos ao Senhor Jesus em nossas vidas, passamos por tantas coisas, por que os descrentes não passam também por isso? Obviamente que cada um tem as suas lutas, mas entenda, isso é uma visão míope do problema real. Isso é uma visão turva, deturpada do que de fato é o problema. Ora, o descrente ele pode prosperar financeiramente e várias outras áreas, mas qual é o principal da vida? Jesus mesmo disse qual era o principal. O homem pode ter vários bens, e Jesus mesmo diz: aquele homem, naquela ilustração, guardou, ajuntou em celeiros, mas Jesus diz: louco, hoje te pedirão a tua alma. E estas coisas para quem será? Em outra ocasião, Jesus também diz: não tema o que pode matar simplesmente o corpo, mas sim o que pode lançar no inferno. Então perceba, nós devemos ter uma compreensão eterna das coisas, de eternidade, uma visão que vá além das coisas simplesmente palpáveis e materiais. Nós devemos ter uma visão bíblica correta. Então, às vezes olhamos para uma situação aos olhos carnais e achamos que aquilo está bem ou está bom. Mas para Deus não. O versículo nos deixa claro isso. A maldição do Senhor habita na casa do perverso. Isso porque, se nós pararmos para pensar, o fato de nós não termos comunhão com o Senhor é maldição para as nossas vidas. O fato de nós não buscarmos a Deus, não termos uma conexão qualquer com o Senhor é maldição, com certeza. É a maior das maldições. No Éden, Adão e Eva pecaram contra o Senhor e eles morreram. Antes de morrerem fisicamente, eles se separaram de Deus. Eles pecaram contra Deus. Isso é uma maldição terrível. A própria natureza, como é descrito em Romanos 8, geme à espera da redenção. Nós devemos compreender através disso que quem não tem ao Senhor em sua vida, ele está padecendo de uma maldição, a maldição de estar separado do Senhor. Mas há uma solução, logicamente. Perceba o que diz o versículo ainda. Mas aos retos trata com intimidade. Deus trata com intimidade os retos. E os retos aqui não são aqueles que tentam se justificar pelos seus próprios meios e ideias diante do Senhor. Retos são aqueles que são feitos retos pelo Senhor. A morte de Jesus na cruz imputa sobre nós a justiça dele, e ele levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Nós podemos perceber isso em 2 Coríntios 5, podemos perceber isso em Isaías 53. Nós devemos ter essa completa noção da realidade que foi o sacrifício de Jesus na cruz, que possibilita nós sermos retos, justos, não porque nós somos bons e merecemos, mas porque Jesus nos deu de graça, porque Ele é
gracioso, ele é bondoso para conosco. E isso não apenas para que nós tenhamos uma justiça, não apenas para que nós sejamos justos, mas para nós termos intimidade, é o que o versículo nos diz, mas aos retos trata com intimidade. Enquanto aqueles que não têm o Senhor Jesus são de fato maldição diante do Senhor, aqueles que têm a Deus, esses de fato, eles têm bênçãos. Deus os trata com intimidade. E perceba a segunda parte do versículo 33. Porém, a morada dos justos ele abençoa. Ele abençoa os seus, ele tem comunhão com os seus, ele habita com os seus. Deus está conosco. Você crê nisso, que o Senhor está contigo? Isso deve trazer uma visão maior do que é ser sábio, que envolve intimidade com Deus, que envolve ser abençoado por Deus. Busque isso para a sua vida, para a sua família, para os seus parentes, para a sua igreja. Que Deus te abençoe.